Irmãos, vamos lá então, dar aqui continuidade. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro aqui nesse lugar. Nós estamos conversando um pouquinho sobre essa temática, igreja, ser e fazer discípulos. Qual que é o intuito dela? É a gente conversar um pouquinho sobre qual que é o mínimo do mínimo para ser uma igreja. E no primeiro encontro nós falamos sobre a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque há muitas pessoas que vão na igreja, é interessante isso, mas elas não ouvem a palavra de Deus. A ideia de ouvir a palavra de Deus é com que ela desça e ela crie raiz no nosso coração e nos desafie a pregar aquilo, a viver aquilo que nós temos ouvido durante o domingo. Ou seja, aqui é um espaço de aprendizado. Durante a semana é um espaço de aplicar aquilo que nós aprendemos. A ideia de viver o evangelho de domingo a domingo, e não apenas no domingo, diferenciando aquilo que a gente faz. No segundo encontro nós falamos sobre Colossenses 3,16, que a ordem de Deus ali é: habite ricamente a palavra de Deus entre vocês. Ou seja, no primeiro encontro a ideia é de ouvir a voz de Deus, no segundo de compartilhar a palavra de Deus. Ela tem que habitar ricamente no meio de nós. Nós precisamos ter a palavra de Deus como centro nas nossas vidas. Por quê? Assim, nós estamos aptos a ensinar, a aconselhar, segundo esse texto de Colossenses 3,16, e fazer tudo para a honra e glória de Deus, e viver uma vida com gratidão. Isso é extremamente importante. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ideia que o mínimo de igreja, a ideia que o evangelho, ele é uma caminhada entre amigos. É a ideia de um apoiar o outro constantemente. E por que isso é importante, gente? Porque tem se tomado uma característica tão ruim definir hoje o que é igreja. Nós temos conversado aqui por 2 semanas, por exemplo, que para muita gente ser igreja se resume numa imagem como essa. Talvez não dê para você ver muito bem, a imagem esteja um pouquinho clara aí, mas tem um cara com um grande palco, com a mão levantada e com característica muito mais de um show. E para muita gente, uma igreja de sucesso, ele se resume, gente, nesses 3 itens. É algo que se tem um grande auditório, um espetáculo musical e uma palavra impactante. Muitas vezes não é nem o evangelho, mas se você for no lugar e o pregador fazer você rir, fazer você dar risada, fazer você chorar, fazer você sair de lá com o seu ego lá em cima, achando que você é bom o suficiente, para muita gente a igreja se resume nesses 3 itens. Qualquer um desses caras dizem assim: quer ser uma igreja de sucesso no nosso tempo atual, você precisa ter esses 3 itens. Se esses 3 itens fazerem parte da agenda de vocês, vocês chegaram lá. Vocês estão vivendo uma igreja na sua atualidade. Esses 3 itens. O interessante, gente, que igrejas que têm essa estrutura, as pessoas entram e saem e ninguém é notado. Existem pessoas ali que se separaram, pessoas que ficaram enfermas e ninguém nota, porque é uma igreja onde as pessoas vão consumir culto. Mas o que me chama a atenção é que essa estrutura definida por essas pessoas não tem nada a ver com o padrão definido por Jesus e pela Bíblia do que é igreja. Igreja não é isso. Esse padrão definido por esses caras não tem qualquer base. É como se alguém falasse: é tão bom frequentar uma igreja assim. Gente, vamos ser sinceros, se você busca uma estrutura, eu falei isso semana passada, é melhor você ir para um shopping, porque qualquer shopping, por menor que seja, tem uma estrutura melhor que uma igreja, um clube. Você assina um clube e você tem uma estrutura muito melhor que qualquer igreja. Se você busca um espetáculo musical, cara, uma casa noturna satisfaz isso com muito mais qualidade. Ou então, se você busca uma palavra impactante, preste atenção por aí, você vai ver algumas palestras de uns coaches, e esses caras conseguem ser melhor que qualquer pastor.
Por isso que igreja não se define nisso. Igreja, gente, a Lília falou um pouquinho, é uma família. A própria Bíblia define como um corpo. A gente vai ver um pouquinho mais desse detalhe de família e corpo na semana que vem. E eu fiquei pensando ali comigo, ok? Se eu tivesse que escolher, um desafio aí para você que conhece um pouquinho mais a Bíblia. Se você tivesse que escolher uma igreja do Novo Testamento para você frequentar, qual seria essa igreja? Pensa aí, uma igreja do Novo Testamento que você leu ali e você fala, rapaz, que igreja legalzinha é essa? Eu gostaria de frequentar essa igreja. Que igreja seria essa? Por exemplo, a Bíblia fala de uma igreja que ficava na região de Éfeso, uma igreja gigantesca, numa região ali, que era uma região muito boa, porque ligava a outras cidades. Talvez fosse uma igreja legal para se frequentar. Mas quem sabe ninguém aqui gostaria de frequentar a igreja de Coríntios, ainda mais lembrando a fase que o Corinthians está. Então, Corinthians lembra Coríntios e não dá para frequentar essa igreja. Tinha todo tipo de pecado na igreja de Coríntios, por exemplo. Mas, gente, eu vou um pouquinho mais além. Quem sabe a igreja de Jerusalém? A igreja de Jerusalém, ela tem uma característica única. Ela é uma igreja voltada, ela é bem voltada, mas assim para o povo judeu. É uma igreja que você fala, rapaz, como tem Bíblia nessa igreja, os caras falam da lei de Moisés, os caras discutem aspectos mínimos da lei de Moisés. E tem uma coisa, hein? Olha a roupa desses caras da igreja de Jerusalém. Eles vestem uma roupa assim, sabe, um terno alinhado, eles vestem uma, olha, e tem mais, eles usam uma sigla aqui nessa igreja, que se eu trazer um visitante, o visitante tem que correr atrás, porque o visitante não consegue acompanhar. Era uma igreja voltada para o povo judeu. Mas se tem uma igreja, gente, que me chama a atenção, e é ela que eu gostaria de ler aqui, e ver algumas características com vocês dessa igreja, é a igreja de Antioquia. Guardem esse nome. É uma igreja que se tornou referência no Novo Testamento. Para você ter ideia, toda a região ali, bíblica, foi anunciado o Evangelho, através da igreja de Antioquia. Diante disso, eu gostaria de convidá-los para abrir aí, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou projetar aqui como de costume, o livro de Atos capítulo 11, verso 19, para a gente ver um pouquinho as características da igreja de Antioquia, ok? E dessas características, o que a gente pode aplicar na nossa vida? O que Deus pode desafiar o nosso coração a viver as características dessa igreja de Antioquia? Atos 11, verso 19. Diz assim, gente: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Deixa eu contar aqui para vocês rapidamente o contexto, só para a gente não se perder. Então, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus desce. Ali no Novo Testamento inicia-se a igreja, ok? E o que acontece? Eu vou falar bem resumidamente. Há uma pregação, muitas pessoas se convertem. Aí lá no capítulo 7, tem um homem chamado, porque o versículo cita, Estevão. E esse homem era um homem extremamente cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está diante de alguns judeus rabinos, alguns judeus que conheciam muito o Antigo Testamento, e eles começam a discutir. Mas a sabedoria de Estevão era tão grande, porque Deus estava nele, o Espírito Santo de Deus tinha enchido Estevão, que os judeus não conseguiam discutir com ele. A sabedoria dele era tão grande que os judeus começaram a ficar nervosos. Resultado, gente, Estevão foi brutalmente apedrejado. Ele morre diante daqueles judeus por causa dessa discussão. Mas os seguidores de Cristo, gente, eles são dispersos e eles vão para diversas regiões. E começa ali, gente, uma perseguição dos judeus contra esse povo. E eles chegam a 3 cidades. Essas 3 cidades dita aí, Fenícia, Chipre e Antioquia.
haviam duas Antioquias naquela época, da Pisídia e da Síria. Aqui Antioquia da Síria, ok? E essas três cidades juntas tinham 500 mil habitantes. Era uma região muito grande para a época. Não se tinha igreja assim. Gente, olha que privilégio. Esse povo começa a ser perseguido por causa da mensagem que eles anunciavam, que Cristo Jesus ressuscitou. Olha que privilégio, você ser perseguido por causa de uma mensagem. E a primeira característica dessa igreja de Antioquia que eu falei para vocês, que me chama a atenção e me enche os olhos, gente, é o estilo de vida dessa igreja. Essa igreja tem um estilo de vida diferenciado. O que muda na vida dessas pessoas não é o que eles fazem no domingo pela manhã, por exemplo, mas o que eles fazem, gente, de segunda a sábado. Sabe por que eles eram perseguidos? Porque eles anunciavam a palavra de Deus de segunda a sábado. Ela fazia morada no coração deles. O coração deles estavam aquecidos diante dessa palavra. E eu fiquei pensando comigo, gente, pessoas só falam se elas estiverem apaixonadas por aquilo que elas gostam. Pense cada um de vocês aqui, o que ultimamente você tem mais falado. É isso que está tomando o seu coração no momento. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. É futebol? Então você vai ficar falando de futebol o tempo todo. É política? É contra o Lula? É a favor do Lula? Você vai falar disso o tempo todo. Sabe o que a Bíblia diz? Que esses homens não conseguiam parar de falar de Jesus. Para vocês terem ideia, ali em Atos 2 tem um episódio que me chama a atenção, muita atenção. Pedro, Deus usa a vida de Pedro, ele cura um paralítico, ok? Há uma pregação, 5.000 pessoas se rendem ao evangelho. Os judeus prendem Pedro e falam: olha, a gente vai soltar você, ok? A gente vai soltar você e João, prende os dois, mas com uma condição: que vocês não falem mais no nome desse Jesus. E eles falam assim: como é que a gente vai deixar de falar aquilo que nós ouvimos e vimos? O coração desses homens, gente, está em chamas. Agora deixa eu perguntar para alguns de vocês aqui, por que no começo da nossa caminhada a gente é assim? A gente fala, a gente vive, a gente ora a beça, a gente vê as mãos desse Deus transformando, e depois, com o passar do tempo, essa mensagem ela vai se tornando normal, ela vai se tornando cotidiana, não faz mais efeito no nosso coração. Por que a gente perde o primeiro amor? Por que a gente perde esse primeiro amor? Eu estava comentando hoje pela manhã com a minha filha Yasmin. É interessante, gente, no livro de Apocalipse, são enviados 7 cartas, e eu gosto disso. E a primeira carta é para uma igreja chamada Éfeso, para a igreja de Éfeso. E, gente, sabe o que Deus fala para aquela igreja? Deus fala assim: olha, vocês são show, vocês fizeram tudo certinho, vocês combateram os falsos apóstolos, vocês sofreram pelo meu nome. Deus está dando um joia para eles, mas ele diz assim: contudo, porém, sabe o que eu tenho contra vocês? Vocês perderam o primeiro amor. Vocês faziam tudo no automático, o coração de vocês não estava mais no evangelho, vocês não faziam mais com amor, com fervor. E sabe o que me chama a atenção? É o que Deus diz àquela igreja. Ele não aponta apenas a divergência, mas ele dá a solução. Ele fala: sabe o que eu aconselho a vocês? Arrependam-se, olha para onde vocês caíram e voltem a praticar as primeiras obras. Gente, um alerta para nós. Na época em que o seu coração era mais fervoroso diante desse Deus, como você vivia? Volta a viver daquele jeito. Você buscava muito esse Deus em oração, em leitura da palavra, em devoção, em ter um tempo a sós com esse Deus. Volta novamente a fazer essas primeiras obras. Então a primeira característica da igreja de Antioquia era o estilo de vida dela. Ou seja, o estilo de vida dessa igreja era respirar a Cristo o tempo todo.
Mas uma segunda característica, gente, que me chama a atenção aí no verso 19, no finalzinho, olha só, esse pessoal que ainda não chegou na cidade de Antioquia, está a caminho, ok? Eles tinham esse estilo de vida, porém, olha só, eu coloquei sublinhado ali, está dito assim: anunciavam a mensagem apenas aos judeus. Tem um problema aqui, e um grande problema aqui, gente, que essa igreja, ela é uma igreja viva, mas só anunciava aos judeus. Parecia o clube do Bolinha ou da Luluzinha, era uma igreja fechada, quadradinha, só anunciava aos judeus. Ela olhava e falava assim: não, Deus não quer saber de mendigo, Deus não quer saber de hippie, trazendo para os nossos tempos aqui. Deus não quer saber de gente diferente de mim, Deus não quer saber de gente que não fala a minha língua. Eles só anunciavam aos judeus. E pessoal, nós precisamos, nós como os brasileiros, por exemplo, ser extremamente grato à igreja de Antioquia, porque ela é a primeira igreja, que é a segunda característica, a romper com preconceito, principalmente étnico, um preconceito de país. Ela é a primeira igreja capaz de anunciar o evangelho a não judeus. Olha o verso 20, diz assim: algum deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia, aí chegaram lá, e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Gente, foi a primeira igreja que sai do mundo judeu e começa a anunciar a não judeus. Se o evangelho chegou na Europa, se o evangelho chegou no Brasil, graças a Deus pela igreja de Antioquia. E sabe como que eles eram, gente? Eles eram assim, ó: existe alguma coisa na igreja aqui hoje, alguma coisa aqui na igreja que impede de pessoas chegarem no espaço com isso aqui. Sabe o que eles faziam? Eles rompiam. Isso aqui está dificultando de gente aí fora que não conhece Cristo se aproximar. Sabe o que eles faziam? Eles rompiam com todo tipo de preconceito que tinha na igreja, gente. É por isso que eu gosto muito mais da igreja de Antioquia do que da igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém era fechada entre si, a igreja de Antioquia não. E sabe o que me chama a atenção? Quando eu leio o livro de Salmos, por exemplo, Deus convida todos os povos da terra a adorá-lo, todos. E me desculpem, gente, pela crítica, esse negócio de uma igreja que só funciona para os de dentro, que aquele seu amigo de fora entra e não entende nada do que está acontecendo, eu não vejo um apoio bíblico, porque se Deus convida todas as nações da terra a adorá-lo, tem que ser pelo menos um culto entendível, um culto onde o não crente consiga entrar e pelo menos entender psicologicamente, entender naturalmente, olhar e falar: opa, eu sei o que está acontecendo aqui, eu entendi a linguagem do pregador, eu entendi a música cantada, eu entendi o que essa gente está fazendo aqui. Eu entendo que quando o Salmo diz isso, ele está oferecendo a todas as nações da terra. Deixa eu perguntar aqui para nós, no seu coração, que tipo de preconceito hoje você precisa romper na sua vida individual para que pessoas se aproximem do evangelho através da sua vida? Quem sabe se você, eu já fui assim um dia, você olha e fala assim: não, para esse aqui eu não vou falar de Jesus não, esse aqui não tem mais jeito, para esse aqui eu não vou falar de Jesus. Gente, no reino dos céus, desculpe a expressão, não existe lata de lixo. Deus é capaz de restaurar qualquer homem. Muitas vezes o nosso preconceito de olhar e falar: não, esse aqui eu não vou falar de Jesus, não, esse aqui não tem mais jeito, esse aqui está fora. Gente, não existe lata de lixo no reino dos céus. Nós precisamos compartilhar o evangelho. Que tipo de preconceito eu e você, nós precisamos romper nessa manhã? A gente precisa reavaliar se aquilo que eu estou fazendo não é uma espécie de preconceito. Mas uma terceira característica, gente, acompanha aí no verso 21, diz assim:
A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Olha que bonito isso. Eu digo que essa terceira característica é que essa igreja entende que ela cresce a partir do Senhor e para o Senhor. Gente, não existe qualquer benefício humano em uma igreja que cresça de uma forma sadia. Toda honra e toda glória é para o nosso Deus. Não existe metodologia, não existe benefício no homem, no líder. Toda glória e toda honra é para o nosso Deus. Às vezes me assusta, gente, ver que algumas igrejas ou alguns pastores são mais famosos que o próprio evangelho. Eu vejo em alguns carros adesivos de igreja, algumas igrejas na internet, por exemplo, a imagem do pastor, você nem vê o nome da igreja, muito menos qualquer versículo bíblico. Eles são mais famosos que o próprio evangelho. Alguém diz, vem para a igreja do fulano, ou vai para a igreja de praca tal, mas e o evangelho? E o evangelho? Quando as pessoas são atraídas pelo ensinamento bíblico que esses líderes dão, amém, sem problema com isso. Mas quando são atraídas pelo nome A, B, C, ou a placa de igreja, gente, que glória esse Deus tem. Mas a igreja de Antioquia não, ela entendia perfeitamente que se havia crescimento ali, é porque as mãos de Deus estavam com ele. Para vocês terem ideia, gente, um dos maiores plantadores de igreja no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. E sabe o que me chama a atenção? Esse homem fica pelo menos fora do cenário, ok? Ele desce para a Arábia, depois sobe para Tarso, ele fica pelo menos 3 anos no anonimato. Não se ouve falar do apóstolo Paulo por 3 anos. E sabe o que acontece com a igreja? Ela cresce, de vento e popa. Mas cresceu sem Paulo? Longe. Paulo é só um detalhe. Ela cresce assustadoramente sem o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Só um detalhe, eu falava semana passada aqui da diferença da palavra me ajudem a lembrar, teísta e deísta, a diferença. Eu vou falar rapidamente aqui só para a gente entender. Deísta, gente, deísta é o cara que entende que Deus entrou na história. Eu estou falando porque tem um gancho com a ideia de dar toda a glória a Deus. Que Deus entrou na história, criou o mundo e foi embora. Criou leis naturais e o mundo toca com leis naturais. Este é o deísta, com D de dado. O teísta, com T de tatu, é diferente. É aquele cara que acredita que Deus entrou na história, criou o mundo, mas Ele governa o mundo. Todas as coisas Deus intervém. Logo, o cara que é um T de tatu, teísta, cristão, ele consegue ver Deus nos detalhes mínimos da vida. O deísta não. O deísta, ele fala, não, Deus criou e foi embora, como um relógio de corda. Ele deu corda, o mundo agora segue seu fluxo e vai embora, e não tem problema nenhum. Tudo que acontece nessa vida é fruto do meu trabalho e do meu desempenho. O teísta, com T, não. Ele fala, o que acontece aqui é fruto da graça de Deus. Por exemplo, eu até citava aqui semana passada, se você tem o privilégio de comer um prato de comida hoje, Ele providenciou para você. Se você tem o privilégio de tomar um copo d'água hoje, sabe por que você toma um copo d'água hoje? Porque foi esse Deus que presenteou isso para você. E sabe qual é o resultado disso? A gente tem um coração grato. Você já parou para agradecer o privilégio de poder tomar um copo d'água? Pergunte para alguém que está fazendo hemodiálise a falta que faz tomar um copo d'água. E aí você vai olhar e falar, Deus, eu não tenho motivos para apodrecer o meu coração por falta de um pouco mais de dinheiro. Eu não tenho motivos, Deus, para amargar porque me falta um pouquinho de qualquer outra coisa. Eu contava para vocês que semana passada eu levantei de madrugada, eu vi a minha Andressa dormindo com o rosto em paz. E naquela madrugada eu agradeci a Deus, eu falei, Deus, o Senhor é muito bom.
olha as minhas filhas, olha a vida que o Senhor tem me dado. Você, quando é adepto do teísmo, você consegue olhar para os detalhes da vida. Eu já contei para alguns aqui, Jonatas Eduardes, um grande avivalista, ele ia para o mar e via a criação que Deus fez e falava assim: gente, se essa criação é tão linda assim, imagine o Criador, imagine quem fez isso aqui. Jonatas Eduardes chorava diante do mar, de ver a tamanha beleza de um mar. Você consegue imaginar que em Cristo você tem tudo o que você precisa? Se você tem um par de chinelo, está além do que você precisa, por causa do que o nosso Deus fez. Então, gente, voltando para cá, o crescimento e qualquer outra coisa dentro de uma igreja é obra do nosso Deus, e essa igreja conhecia isso constantemente. O ponto 4, gente, eu vou passar rapidamente, mas ele é importante. Olha só, verso 22, diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Esse personagem agora passa a ser um personagem principal para nós, Barnabé. Preste atenção na vida dele, que eu vou falar resumidamente da vida de Barnabé, mas a vida de Barnabé tem muito a nos ensinar. Olha só, gente, a quarta característica era uma igreja que prestava contas, e eu gosto disso. A igreja de Jerusalém era a igreja mãe. A igreja mãe ouve falar que Deus está fazendo alguma coisa ali na região de Antioquia, e ela faz o que? Ela pega Barnabé, ok? E envia Barnabé. Barnabé representa a igreja de Jerusalém. Mas sabe o que é bonito, gente? Que a igreja de Antioquia presta contas para a igreja de Jerusalém. Esse negócio da gente muitas vezes frequentar uma igreja onde o pastor não presta contas para uma liderança, ele faz o que ele quer. A igreja não tem, por exemplo, uma profissão de fé. O que é uma profissão de fé? É um livro, uma declaração falando de todas as doutrinas que a igreja acredita. Não tem. Então o pastor lê um livro hoje e ele chega aqui e fala: gente, li um novo livro, vamos moldar a doutrina, o que a gente crê, porque esse livro, amanhã de novo. Gente, isso é muito sério. A igreja precisa aprender a prestar contas, a ter um cordão umbilical, e está aqui no texto. A igreja de Antioquia presta sim contas à igreja de Jerusalém, que manda um representante para ver se as coisas estão sendo feitas adequadamente. Mas olha só, gente, essa quinta característica me chama a atenção. Verso 23. O verso 23 diz assim: este, está falando de Barnabé, nosso personagem, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Sabe o que é bonito em Barnabé? Barnabé, ele chega lá, gente, lá junto com aqueles irmãos de Antioquia, e Barnabé, ele é capaz de perceber o novo e o mover de Deus no meio daquela região. Olha que bonito isso. Mas, gente, isso só foi possível. A gente nem vai ler o verso 24, mas dá uma olhada na sua Bíblia, porque no verso 24 diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que Barnabé consegue chegar lá e perceber o novo de Deus. Barnabé não chega naquela região e vê Deus fazendo novo, e Barnabé resolve fechar a igreja. Não, vamos fechar a igreja porque não está fazendo igual a igreja de Jerusalém. Ah, não, tem que fazer igual a igreja de Jerusalém, tem que ser Bíblia pura, tem que ter hino, tem que fazer isso e fazer aquilo. Não, vamos fazer, se não for igual a igreja de Jerusalém, quadradinho, bonitinho, vamos fechar. Eu já estou voltando para lá, vou falar para os irmãos de Jerusalém que Antioquia é diferente. Que Antioquia aqui tem grego, tem gentil, sai fora, não dá. Essa igreja é diferente, vamos fechar essa igreja. Mas Barnabé, por ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, é o texto que está falando. Sabe o que Barnabé faz, gente? Olha o que está dizendo aí. Ele agradece a Deus, ele anima os irmãos a permanecerem firmes no Senhor de todo o coração. Essa característica só é possível porque Barnabé é um homem que tem o quê? Intimidade com Deus. Barnabé é um homem que tem o seu tempo íntimo com Deus. Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo de Deus.
E na minha caminhada cristã, irmãos, quantas vezes eu não vi em diversas igrejas, presbíteros, líderes, dizendo assim, não, a igreja só vai cantar os hinos que a gente gosta. Não, o pregador tem que ser conforme o que a gente determinou. E desculpem, gente, esses homens se tornam pedra de tropeço para a obra que Deus está fazendo. Você já parou para pensar, e eu gosto dessa expressão, tudo que é vivo cresce. Isso é a lei da natureza. Se uma igreja não está crescendo, se uma instituição não está crescendo, é porque existem gargalos que impedem o crescimento dessa igreja. E na maioria das vezes os gargalos somos nós mesmos. Se nós não atrapalhássemos o Espírito Santo de Deus, já estava ótimo. Mas a gente consegue atrapalhar o Espírito Santo de Deus, gente. E infelizmente, homens matam igrejas, matam instituições. E sabe o que é bonito? A igreja de Jerusalém, em Atos 15, ela começa a discutir. Será que os gentios podem participar da graça de Deus? Será que não pode? Ela faz um concílio. Enquanto isso, Deus não está nem aí. Deus levanta a igreja de Antioquia e toca o barco. Então, Barnabé é esse homem que consegue ver o mover de Deus, consegue ver o novo de Deus e ter discernimento, porque ele tem uma vida espiritual ativa. Ele olha e fala, é Deus que está fazendo isso aqui. E eles incentivam os irmãos a permanecerem firmes no Senhor. Há um incentivo em Barnabé. Quando a gente não tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, sabe o que o nosso coração produz? O nosso coração caído e mal, inveja, rancor. Então às vezes é mais fácil parar a obra do outro, porque não está igual a sua. E Barnabé, gente, ele tem uma característica que eu gosto muito. Olha o verso 25 e o verso 26, parte A. Barnabé, ele é um encorajador, e como a igreja precisa de homens que nos encorajem a permanecer firme. Ele é esse homem encorajador. Diz assim, o verso 25 e o 26, parte A. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Saulo vai para a igreja de Antioquia, e em Antioquia é que Saulo planta a maioria das suas igrejas. Antioquia é como se fosse um quartel militar. Paulo sempre parte dali para plantar igrejas em outras regiões. Isso me chama a atenção. Sabe por quê, gente? Porque Paulo era um grande perseguidor da igreja. Todo mundo sabe aqui, Saulo. Mais tarde ele tem o nome mudado para Paulo. Perseguidor. Mandou matar muitos cristãos. Quando Estevão morre aos pés de Saulo. E o que acontece? Esse homem então se rende ao evangelho, ok? A conversão de Paulo, quando Paulo cai do cavalo, fica cego, depois a sua visão é curada, tal. E quando Paulo volta para o meio dos cristãos, o pessoal tem medo dele, fala, não, esse cara era perseguidor, o que ele está fazendo aqui? Se esse cara está infiltrado para perseguir a igreja. Conclusão, Paulo fica por anos no anonimato. Essa igreja crescendo, sabe o que acontece? Mesmo com a igreja crescendo, Barnabé é alguém que vai atrás de Saulo. Olha que bonito isso, gente. E Barnabé encontra e o leva para Antioquia. Barnabé não foi atrás de Saulo porque a igreja de Antioquia estava com problemas, precisava de um líder. Não, ele é um encorajador. Ele vai lá e resgata o maior plantador de igrejas do Novo Testamento. Quem faz essa obra, gente, é Barnabé. Barnabé que encoraja e vai atrás de Paulo. Se hoje Paulo é um homem extremamente importante para o Novo Testamento e para o cristianismo, foi porque um dia houve um Barnabé capaz de encorajar esse homem a animar e falar, viu, levanta cara, levanta, vamos caminhar. O evangelho é o evangelho de queda, é o evangelho de fraqueza, como acontece conosco, mas nós precisamos de pessoas que nos encorajem. Quem aqui presente nunca sentiu uma fraqueza espiritual? Bateu um dia a fraqueza espiritual na sua vida, a ponto de você falar, para mim deu, para mim chega, eu vou desistir do evangelho, eu pisei na bola com Deus, a minha consciência está pesada, e Deus simplesmente levanta um Barnabé na sua vida para falar, viu, vamos orar,
Vamos tomar a meia volta, porque o nosso Deus é um Deus do recomeço. É um Deus capaz de fazer infinitamente mais por nós. Nós precisamos, gente, de homens como Barnabé. Deixa eu caminhar aqui para a sexta e para a última característica dessa igreja. E essa igreja, ela também era conhecida pela formação de líderes. No verso anterior, no 25, Paulo é levado para Antioquia, provavelmente treinado. Mais tarde, gente, Saulo se reúne com Barnabé e ele começa a treinar outros discípulos. Como eu acho isso bonito! E pela primeira vez, eles são chamados, gente, de cristãos. É aqui que acontece. Por que eles eram chamados de cristãos? Porque eles pareciam com Cristo. Eles imitavam Cristo na sua conduta. Eles viviam o Evangelho. Eles não iam na igreja, gente, para consumir culto, como naquele modelo, daquela estrutura que a gente viu. Não, eles iam para viver esse verdadeiro Evangelho. E eu gosto dessa ideia. Eu falei aqui nos 2 primeiros encontros como é que funcionava o discipulado de Jesus, e eu gosto dessa ideia. De Jesus é aquele que fala às multidões e treina a multidão. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai ter um encontro de comunhão, como foi ontem à noite, quando a gente vai ter um encontro de comunhão num piquenique, às vezes a gente gosta de dar oportunidade para algumas pessoas falarem 20, 15 minutos, porque é um espaço de treinamento. É bonito isso. Então, quando Deus te der um espaço para treinamento, pegue, porque faz parte do discipulado de Jesus. Essa ideia de um treinamento rápido faz parte, treina pessoas para amanhã ser um pregador, amanhã para ser um músico. Então, quando Deus te der um espaço, fale. É um privilégio, é um espaço de treinamento. E a sétima, gente, e última característica, para nós encerrarmos o nosso tempo, eu coloquei aqui que são amizades que encorajam a não desistir, apontando para a vida de Barnabé. Eu vou ser bem sincero para vocês, não tem um versículo específico que fale disso, inclusive no livro de Atos. Mas quando você olha para a vida de Barnabé, você vai entender que Barnabé é esse homem que encoraja pessoas a não desistir. Homens que encorajam pessoas a crescer na fé. E eu vejo isso na vida de Barnabé. Para vocês terem ideia, Barnabé fez o que fez por Saulo, ou Paulo, mais tarde. E, gente, em Atos capítulo 13, Paulo vai frustrar Barnabé. Barnabé investe na vida dele, mas ele vai frustrar Barnabé. Sabe o que acontece? Na primeira viagem missionária de Paulo, vai Paulo, Barnabé e um jovem chamado João Marcos. Só que João Marcos, a Bíblia não dá o motivo específico, João Marcos pula fora da viagem. Fala, não, alguns acham que era por causa da malária. Eu sei que ele deixa Paulo e Barnabé na mão. Na segunda viagem missionária, Paulo está preparado para ir, chega Barnabé com João Marcos. Aí Paulo fala, não, esse cara não vai não, esse cara deixou nós na mão na primeira viagem, ele não vai mais não, esse cara vai ficar aí. E a Bíblia não dá detalhes, mas eles têm uma discussão. E Paulo, ele acaba frustrando Barnabé. Paulo então pega Silas e vai embora, e Barnabé vai com seu primo João Marcos para uma outra região. Mas, gente, sabe o que é bonito? Mais tarde, Paulo se reconcilia com Barnabé, e na última carta de Paulo, olha como Paulo aprende com Barnabé. Paulo diz assim na sua última carta: traga até mim, estou falando com as minhas palavras, João Marcos, porque ele é útil. Dá a entender que Paulo, gente, que tinha tido aquela desavença com o jovem João Marcos, Paulo mais tarde investe na vida de João Marcos e aprende com Barnabé e pede para buscá-lo. Como nós precisamos de homens, gente, como Barnabé. Eu gostava de dizer antigamente, no começo da minha caminhada, que no mundo do futebol a gente tem aqueles comentaristas esportivos. E eu lembro que eu ia no campo da SPR, tinha um cara que não jogava bola lá,
Alguns aqui devem até conhecer. A gente o chamava de Celinho, e o Celinho era interessante. A gente até chamava ele de pai da matéria. Ele não jogava futebol, mas ele comentava a vida de todos os jogadores ali. E na igreja a gente tem alguns pais da matéria. Gente que comenta da mensagem, gente que comenta do louvor. E o desafio que eu gostaria de fazer aqui, gente, faça parte, não desse tipo de comentarista dentro de uma igreja. Faça parte do time de Barnabé. Gente que encoraja os outros a permanecer firme na fé. Bater o olho num espaço tão pequeno como esse. Tá faltando fulano, tá faltando cicrano. Gente, mande uma mensagem. Como é que você está? Nós oramos por você essa semana. Vamos caminhar firme. O que você está precisando? Quer orar comigo? Quer ter um tempo de oração comigo? Nós precisamos constantemente de homens como Barnabé. A gente acabou de falar aqui semana passada que a igreja tem que funcionar como uma família. O que você faria se um filho seu estivesse passando por alguma dificuldade? Um pai, um irmão. Por que a gente não faz isso na família da fé? E para encerrar, gente, a vida de Barnabé, ela aponta para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estude com carinho a vida dos seus apóstolos. E sabe qual a conclusão que você vai chegar? Eu não chamaria nenhum deles para me seguir, porque era gente pesada. Era gente, ali tinha no meio terrorista, ali tinha no meio cobrador de impostos. Mais tarde esses caras, depois de 3 anos, vão negar Jesus. Esses homens vão fugir, vão deixar Jesus sozinho. Mas sabe o que esse Deus faz, gente? Esse Deus não os despreza. É Deus que olha para a gente como eu e você, gente desprezada, gente que ninguém gostaria de caminhar, e esse Deus nos resolve nos amar constantemente com todas as nossas falhas. Sabe o que eu acho bonito no Evangelho? Que a Bíblia diz que esse Deus que começou a grande obra na nossa vida, Ele não vai terminar, não vai desistir de nós até o dia da redenção. E quando eu olho, por exemplo, para um homem como Pedro, um homem que caminha 3 anos no mínimo com Jesus, isso é discutível, alguns acreditam que foi até um pouco mais, e gente, vê milagres de Jesus, vê Jesus fazendo isso e aquilo, na hora que o bicho pega, que os guardas vão prender Jesus, esse homem nega Jesus por 3 vezes. Esse homem simplesmente traz Jesus de uma forma assustadora. Quem já lidou com ingratidão aqui sabe do que eu estou falando. Mas sabe o que eu acho bonito no Evangelho? Quando Jesus ressuscita, as mulheres vão até o seu túmulo e diz que tem um jovem sentado no túmulo. Alguns acreditam que é um anjo, outros acreditam que é o anjo do Senhor, outros acreditam que é o próprio Deus. E esse anjo olha para aquelas mulheres, e esse anjo, lembre-se que Pedro tinha acabado de negar, voltado à sua vida cotidiana, super desanimado com ele, e esse jovem de branco diz assim àquelas mulheres. Marcos 16:7, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Olha que detalhe, gente. Pedro havia acabado de negar, e ele coloca esse detalhe na escritura, digam os discípulos e a Pedro. Eu quero destacar um homem em especial, que é Pedro. Em outras palavras, ele está dizendo: Pedro, eu não desisti de você. Eu não desisti de você, Pedro. Ainda que você tenha desistido de você, mas eu não desisti de você. E é tão bonito, gente, que ele diz assim: Ele está indo adiante de vocês para Galileia. Você consegue imaginar que existe um Deus que não desistiu de você e que ainda vai diante de você, para onde você vá? E ele diz assim: vá vocês o verão como eu lhe disse. Gente, não importa por onde você andou, não importa as quedas que você tenha tomado, existe um Deus que não desistiu de você, e Ele chama você constantemente pelo seu nome.
Qual é a resposta que você dá para um Deus que age assim diante de você? Será que o nosso coração se rende diante de um Deus tão grandioso como esse? Eu confesso a vocês que quando eu olho para a minha vida, eu falo: Deus, por que eu? Por que o Senhor chamou a minha pessoa? E sabe o que isso me motiva, gente? A chamar outras pessoas de fora, porque se Deus transformou um cara como eu, Ele é capaz de fazer infinitamente mais por aí. Se Ele transformou um cara como Paulo, um cara como Pedro, um cara como muitos por aí, esse Deus é capaz de transformar muito mais. E sabe qual é o privilégio que Ele nos dá? Ele quer usar a minha vida e a sua vida para anunciar esse evangelho. Sabe o que a gente precisa fazer, gente? Aquecer o nosso coração diante desse Deus, como a carta de Apocalipse, se arrepender e voltar ao nosso primeiro amor, e viver aquilo que a carta de Efésios diz, um poema com esse Deus. É um Deus que faz das nossas vidas um verdadeiro poema para a sua glória. Vamos orar, gente? Vamos fazer aquela nossa divisão, dividir as mulheres, os homens, para a gente estar tendo aquele nosso tempo de oração. Vamos lá? Depois está encerrado o nosso tempo.